Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo da lição. Que Deus possa abençoar estes momentos que se seguem e que possamos desfrutar da boa e agradável lição que nós teremos neste dia, que é a lição número 7, cujo tema é Lei e Graça. Um tema muito especial que nós gostamos muito de ouvir porque diz respeito à nossa vida prática. Nós temos hoje como aqui comentarista o nosso irmão Walter Campos. Seja bem-vindo, Walter. Obrigado. Dê as boas-vindas aos nossos irmãos que estão em casa assistindo. Ok. E agradeço muito o convite, o gentil convite, e mais uma vez falar da palavra de Deus, Amém. falar das lições, né? E falar de Deuteronômio. Deuteronômio é um livro que vem tratando sobre uma repetição daquilo que já foi ensinado. E era um momento muito importante para Moisés e para o povo de Deus. Mas vamos ver como será. Discorrer aqui sobre os temas da lição número 7. Vamos fazer uma oração para podermos começar esse estudo. Pai querido, te agradecemos os momentos que o Senhor nos dá a oportunidade de estudar a sua palavra, de entender como o Senhor conduziu o seu povo desde o princípio. Vamos estudar sobre a lei e a graça, que o seu Espírito conduza esses momentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos aqui como verso: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Gálatas 2, versículo 21. Irmão Walter, esse verso fala de anulação, né, da morte de Cristo na cruz, fala sobre graça, fala sobre algo que é muito importante para o cristão. O que podemos esperar do tema desta lição, que fala sobre a lei e a graça? Uma substitui a outra, uma anula a outra? O que você tem a dizer sobre isso? Sem dúvida, Elaine, e os nossos ouvintes também, esse tema ele é um pouco controverso para quem não quer se atentar bem à palavra de Deus. Nós podemos ver que é dito muitas vezes que o Antigo Testamento nós somos salvos pela lei. E no Novo Testamento parece que nós temos um Deus bonzinho, que nós somos salvos pela graça. Mas na verdade há uma combinação maravilhosa que Deus nos colocou. E nós devemos entender, né, que a salvação sempre foi e sempre será pela graça de Deus. E a minha compreensão, nós devemos também entender que a graça é a operação de Deus em nós e por nós, independente da lei. Por exemplo, nós vamos ver na lição que esse povo, ele não por merecimento, ele estaria entrando em Canaã. Não é por merecimento, não é por obediência à lei, e sim pela própria graça do Senhor. Mas aí a gente vai andar, nós vamos ver, essa lição ela é muito poderosa, porque vem falando da lei para um mundo perfeito, ou para um mundo imperfeito, também como é o nosso. A lei e a graça propriamente dito, a lei que nos beneficia. Então nós temos um leque aí grande, a graça que nos redime, ou seja, que nos resgata. Então nós temos aí vários nuances que o livro de Deuteronômio, mais especificamente no capítulo 4, vem passando para nós aí de uma maneira esplêndida, mostrando mais uma vez, em primeiro lugar, o amor do nosso Deus. Então, nós podemos dizer que a lei sempre existiu? Sim, nós podemos dizer sim, que a lei sempre existiu. Aliás, em Ezequiel, ela vem falando o que aconteceu lá. Porque havia uma lei no céu, e muitas pessoas podem até entender da seguinte maneira: a lei existe porque ocorreu o pecado aqui na terra. Não, a lei sempre existiu, e a palavra de Deus fala que a lei é eterna. Então,
nós devemos ver lá em Ezequiel 28:15 e 28:16. Em 15 fala que você era inculpável. De quem que está falando aqui? Está falando de Lúcifer, ainda um anjo de luz. Ezequiel vem falando para nós, você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade ou maldade em você. Ezequiel 28:15. Então, a lei ela existia muito antes que a raça humana fosse criada. A gente tem que entender isso. E Ezequiel nos conta que Lúcifer tinha uma conduta perfeita e pela maldade é que ele acabou caindo. Ele caiu. Então, houve aí a transgressão do pecado. E também acrescenta, você estava cheio de iniquidade e você pecou, que fala no verso 16. Então, como que nós podemos interpretar? Isso Paulo vem explicando para nós, que o mistério da iniquidade. Como que no ambiente totalmente puro, totalmente santo, ocorreu o pecado. Então, mas mesmo assim, a lei veio para direcionar o seu povo, mas essa lei já é eterna. Ela já existia no céu. Então nós devemos falar algo que talvez nós nunca ouvimos falar. Será que os anjos que estão no céu, eles necessitam da graça? Não. Eles não necessitam. Uma pergunta, né? É uma pergunta. Interessante a pergunta. Então, esses anjos que estão no céu, que não caíram, eles não são os homens que estão na terra, mas esses anjos sempre foram fidedignos à palavra de Deus, às leis de Deus. Então, nós falamos, eles precisam da graça de Deus? Não, porque eles nunca caíram. Não caíram. Somente nós que caímos, que somos fruto desse pecado, nós carecemos da graça de Deus. O que é a graça de Deus? É algo imerecido, que Deus vem, não por méritos que nós tenhamos, mas por aquilo que vem, fruto do seu amor. Ô Walter, e nós podemos dizer então que a lei é pecado? A lei em si, ela é pecado? O que nós entendemos da lei? Vamos ver em Deuteronômio 32:46? Vamos. Aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que recomendeis a vossos filhos para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras. Como que essa lei ela pode ser relacionada com o pecado? A ausência dessa lei, a não observância dessa lei, ela me incorre num pecado. E isso é que a palavra de Deus fala que o pecado é a transgressão da lei. Então eu tenho que entender que se eu passo essas informações para os meus filhos, passam para todos daqui para frente, eu posso incorrer ou não no pecado mediante a lei. A lei é o meu norte, a lei me aponta, a lei são barreiras que me dão a direção. E ela pode me posicionar como um pecador. Ela não é o pecado, mas ela mostra o nosso pecado. Exatamente, como é bem exemplificado, né? A lei, ela é um espelho, aonde eu venho e mostro, me vejo com aquela mácula comparada com a lei de Deus. Mais precisamente, claro, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Então, uma vez que eu me comparo a essa lei, Paulo falava, Paulo sempre falou,
Fala assim, se eu sei do pecado, ou se eu não sei do pecado, não há, se eu não sei da lei, não há pecado. Então Paulo ele deixou bem claro isso. Se eu não sei, não existe uma lei para aquilo, então eu não está havendo transgressão. Mas se eu conheço a lei e transgrido, eu transgrido em pecado. Aqui na lição de domingo tem um texto de Ellen White do livro O Maior Discurso de Cristo que diz o seguinte: a vontade de Deus se expressa nos preceitos de sua santa lei, e os princípios dessa lei são os mesmos princípios do céu. Os anjos celestiais não atingem mais alto conhecimento do que saber a vontade de Deus, e fazer sua vontade é o mais elevado serviço em que possam ocupar suas faculdades. Então, os anjos têm prazer em servir e obedecer às leis que Deus estabeleceu lá no céu. Isso significa que desde o princípio, desde antes do pecado, Deus estabeleceu princípios e leis para serem obedecidas, né? A lei no livro de Deuteronômio. Walter, o povo estava prestes a entrar na terra de Canaã. Aquele povo que fora escolhido por Deus, eles iriam herdar a terra prometida. E Deus lhes deu as últimas instruções antes de entrar na terra. Quais foram essas instruções e o que nós podemos dizer sobre a lei e a graça? A lei, em Deuteronômio, ela isola a graça de Cristo? É interessante, né? A lei e a graça em Deuteronômio, elas vão juntas. Né? Nós temos que entender que uma tem uma codependência da outra. Entretanto, a graça não depende exatamente da lei. A graça é uma ação de Deus ao povo pecador. E a lei é uma instrução de relacionamento. Como que eu me relaciono? O que vem a ser o pecado? Muitas vezes o pecado é a falta de relacionamento desse povo, ou a minha falta de relação, a minha falta de comunhão com o próprio Deus. Então, eu tenho que saber que elas têm que andar. A graça, ela é a fonte de salvação e obediência. Eu preciso também entender, né, que essa graça ela é a fonte de salvação e obediência. A lei de Deus é a resposta humana à graça de Deus. Olha que interessante. Quando eu faço uma observância à lei de Deus, é a minha resposta a essa graça do Senhor. Então, eu obedeço a Deus muitas vezes. A palavra de Deus ela vem repleta de momentos onde há desobediência de Deus. Então, qual que é a minha resposta à graça? A minha obediência ao amor de Deus. A minha obediência às leis morais de Deus. Em Êxodo 20, nós vemos que quando Deus vai entregar, em Êxodo 20, ele começa já falando, olha, eu que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão, ou da terra, ou da casa da escravatura que você estava. Então, veja que Deus, primeiro ele faz o papel salvador. Primeiro, depois ele veio, passou as leis para aquele povo que já não conhecia mais as leis, já tinham passado, aquele povo já estava totalmente corrompido, mas Deus, primeira coisa que ele faça, antes de passar as leis, olha, eu tirei vocês do Egito, ou seja, Deus nos salvou. Além de nos salvar, ele depois veio e entregou as leis para que eu tivesse essa comunhão com o próprio Deus. Deus estava dizendo ao seu povo, olha, eu vou dar para vocês uma terra
linda, maravilhosa. Tudo isso eu vou dar de graça para vocês. Isso. Mas eu peço que vocês não se esqueçam de mim, dos meus estatutos, dos meus princípios, das minhas leis, e que vocês as obedeçam, para que vocês sejam felizes, né? Deus havia instruído o povo para que ele não se desviasse do caminho de Deus, porque Deus protegeria, guardaria, assim como todo o período que eles estiveram ali no deserto, né? Que Deus deu comida, deu água, a roupa não envelheceu, o sapato não envelheceu, ele aqueceu, ele refrescou, ele cuidou do povo ali no deserto, né? Quem sobrevive 40 anos no deserto, né, sem ter água, sem ter comida? Ninguém. E Deus preservou o seu povo, mas quando ele ia dar aquela terra maravilhosa, ele disse: não se esqueçam de mim, obedeçam, sejam fiéis, né? E Deus realmente é maravilhoso, né? Se nós obedecermos, nós temos muito a ganhar, né? Muitas bênçãos serão derramadas sobre nós. Mas sabe, Elaine, dá licença. Sim. O discurso de Moisés, nos registros que estão lá em Deuteronômio, ele sempre enfatizou a obediência da lei. Olha, em Deuteronômio 4:13, ele fortalece essa convicção. E Deus fala para ele, né, que essa é a graça dele. Fala assim, olha, vocês estarão entrando na nova terra prometida. E olha, não vai ser por mérito nenhum de vocês, vai ser só pela graça. Não foi pela obediência da lei, nada. Foi uma promessa graciosa do próprio Deus. Não estava envolvido nesse momento que eles ganhariam aquilo por serem bonzinhos, por serem obedientes. Ele tirou esse povo do Egito para que fosse levado para a nova terra de Canaã. E Deus deu tudo para eles sem eles darem nada, né? Sem eles darem não nada. precisou de nada, né? Nós Verdade. não precisamos fazer nada para a salvação. Walter, o livro de Deuteronômio também tem como tema recorrente a escravidão do povo no Egito, para que se dê uma ênfase especial à remissão, né? Como que Deus redimiu esse povo lá do Egito. Baseado nisso, por que o livro de Deuteronômio nos arremete a essa escravidão no Egito? Por que o livro dá tanta ênfase nesse período de escravidão? Nós devemos entender que a graça que resgata foi justamente o que nós falamos. Saiu do Egito com o propósito de levar esse povo para Canaã, em detrimento das perversidades que esse povo pudesse fazer. Mas ele, lá em Deuteronômio 5:15, ele vem mostrando para nós como que isso se procedeu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com a mão forte, com o braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o sábado. Olha que interessante. Nós vemos aqui um Deus que salva, mostrando em Deuteronômio. E se nós formos ver o sábado, aqui ele enfatizou Moisés, aquele Deus que salva, sempre no processo da salvação. Entretanto, para fazer uma citação do sábado, que ele também fala, olha, que Deus ordenou que guardasse o seu dia de sábado. Ele fala sobre a salvação, e no sábado nós vemos um Deus que é o Deus Criador. Porque eu sou Deus, lembra-te de mim, lembra-te do sábado para santificá-lo, porque eu sou o Criador dos céus e da terra, das fontes das águas. Mas aqui ele vem falando sobre a salvação. Então nós vemos salvação e graça de Deus sempre andando juntos para resgatar o seu povo. E ao lembrá-los dos 10 mandamentos, Moisés deu uma nova abordagem ao quarto mandamento. O quarto mandamento vem falando também da sua criação, como eu falei. Então nós devemos, em vez de enfatizar Deus como Criador, ele acabou, em Deuteronômio 5:15, falando sobre esse Deus Redentor. Olha como se completam a salvação e o nosso Deus Redentor. E Deus não redimiu Israel do Egito porque eles eram justos.
Nós devemos sempre deixar isso, porque isso nos traz as nossas vidas. Não é pelos Nós não nossos temos méritos. Não merecimento, né? temos merecimento algum, Elaine. Então, isso era para eles? Não. Deus não redimiu Israel do Egito porque eles eram justos, mas porque ele estendeu sua graça a eles. Uma vez redimidos, uma vez resgatados, que é o que ele faz com as nossas vidas, ele nos pede para responder à sua graça, guardando o quê? A sua lei. A sua lei. Para nós humanos é difícil da gente entender a graça, porque as relações humanas, elas se baseiam nas trocas, né? Nas trocas de favores. Isso. Você faz isso que eu te faço aquilo. Exatamente. Toma lá da cá, Toma né? lá da cá. Não é que nós estamos acostumados a viver assim, mas nós vivemos num mundo que se porta desta maneira, né? Eu beneficio quem eu gosto, eu levo o meu amigo, né? Eu ajudo o meu amigo, o outro não. Então, o entendimento da graça para nós é algo, pelo menos para mim, é algo complicado, porque mesmo as relações, ou é uma relação muito aberta, ou também uma relação autoritária, né? Que você obedece por medo. E Deus, ele não pede nada antes de dar a graça para o seu povo. Primeiro ele dá tudo, depois ele fala, me obedeça. Mas não por autoritarismo, mas para que o povo continuasse vivendo em harmonia, em felicidade, em comunhão com Deus. Né? Porque é o povo de Deus, né? A disciplina, ela é um ato de amor de Deus. É a base. A disciplina é um ato de amor. E eu fecho essa questão da quarta-feira, da minha parte. Muito bonito que eu coletei isso, eu achei muito bonito que fala assim: dessa forma, a lei torna-se uma resposta à graça redentora e não um agente de redenção. Então a lei torna-se a resposta à graça redentora e não um agente de redenção. A lei não é um agente de redenção. É a graça de Deus que sempre nos acompanha. Ela que sempre nos alcança, né? Sempre nos alcança. E nós falamos um pouco de justificação, nós falamos um pouco de obediência, de lei, em como sermos salvos, né, Walter? E baseado em tudo isso que nós falamos até agora, afinal, nós podemos entender que é com bastante dedicação e obediência que podemos ser salvos pela lei? É uma pergunta capciosa essa, praticamente que nós acabamos de falar, né? Eu vou responder para ficar bem entendido, né? Para ficar bem entendido. Jamais eu serei salvo por guardar a lei. Interessante a lei, isso, né? Ela tem que ser entendida como uma resposta nossa à graça e o amor de Deus. Eu obedeço não para ser salvo, mas porque meu coração já está transformado. E Deuteronômio 9:6 fala assim para nós: sabe, pois, que não é por causa da tua justiça. O que é a tua justiça? As suas boas obras, a sua obediência. Isso que a Elaine falou, um excesso de obediência a Deus. Não é isso. Ele falou, olha, sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Olha que coisa, em relação à minha justiça, a minha perfeita observância da lei, tem com a minha salvação? Deus determinou nossa salvação antes de criar o homem. Antes de fazermos algo bom, Jesus morreu para nos salvar. Então, não adianta, eu posso lutar, querer achar méritos, como isso é passado, infelizmente, até hoje,
em nosso mundo, principalmente no mundo religioso, aonde se você fizer muito, você garante a sua salvação. E não é assim. Nenhuma boa obra nos dá acesso à salvação, Elaine. Assim fala em Tito 3,5. Né? Deus já fez tudo o que era necessário para que fôssemos salvos, independente do nosso comportamento. Independente do nosso comportamento, Deus já fez tudo. Deus nos estende constantemente a sua graça. É isso, Elaine. É maravilhoso esse tema e profundo, né? Muito. Aqui nós vamos agora seguindo para as considerações finais, Walter. O texto de sexta-feira do estudo adicional diz o seguinte: o inimigo de Cristo, que se rebelou contra a lei de Deus no céu, tem como um general habilidoso e treinado, trabalhando com todas as suas forças, trazendo um artifício após outro, cheio de engano, para anular a lei de Deus, o único verdadeiro detector do pecado, o padrão da justiça. Walter, no mundo, no universo, há 2 trilhões de galáxias que brilham no cosmos. 100 bilhões de estrelas compõem cada galáxia. 2 trilhões de galáxias, com 100 bilhões de estrelas em cada uma, chegam a sextilhões de estrelas. Imagina tudo isso sendo governado sem lei. Como seria o universo se não existissem as leis físicas para manter cada estrela, cada planeta, cada astro no seu lugar? Compare isso, faça uma consideração final, avaliando a rebeldia humana contra a lei de Deus, né? O inimigo tecendo várias artimanhas para anular a lei de Deus. Faça uma comparação com as leis que regem o universo. O que seria do universo se não fossem as leis físicas? Verdade. As leis, elas vêm ao encontro das nossas necessidades, as nossas necessidades como regra para que nós vivamos bem, para que nós sejamos prósperos. Prósperos, não digo materialmente, não é isso que a Bíblia ensina, mas o nosso foco é o lado espiritual. E as pessoas, infelizmente, elas estão focadas, infelizmente, no lado material. Claro que é importante, nós dependemos do lado material, mas somente com uma pequena parcela para a nossa sobrevivência e para o evangelismo, né? Nós podemos colocar assim. Mas, infelizmente, o pecado, ele vem nos assolando até lá. Eu digo que com sabedoria, Elaine, que foi aquele mais sábio que existiu na terra, conforme o próprio Deus falou, Salomão, ele fala uma coisa interessante no final dessa narrativa sua. Fala que diante de nós temos esta verdade: a graça nos foi dada em Jesus Cristo na cruz. E o que Deus nos pede? De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde seus mandamentos. Amém. Isso está em Eclesiastes 12:13. Então, se nós começarmos a questionar, a murmurar, a sermos claudicantes em relação à palavra de Deus, certamente nós não vamos ter essa conjunção, essa comunhão com o nosso Deus. Existem tanto sobre a lei, Elaine, tanto sobre as estrelas, leis que devem ser preservadas. E nós também, para nós entendermos o que é certo e o que é errado, nós temos que ter essa comunhão com o nosso Deus, para nós sabermos, uma coisa simples, sabermos o que é certo e o que é errado,
para podermos agradar o nosso Deus. E o texto conclui que isto é o dever de todo homem. Que nós possamos realmente ter a consciência de que Deus, Ele nos deu a graça, nós não merecemos, não precisamos fazer nada, mas em contrapartida, por amar a Deus, a obediência é algo que mantém a nossa vida em dia, mantém a nossa vida no prumo. Que nós possamos obedecer a Deus, servi-lo, guardar a sua palavra e almejar estar com Ele no céu e junto com todos os anjos. Que Deus nos abençoe, que possamos estar de volta na próxima lição, que será uma sequência do que nós estudamos hoje. Walter, eu peço para você encerrar esse tema, né, este dia, com uma oração. Ah, claro. Amado Deus, querido Pai, através do seu Santo Espírito, que veio nos intuir sobre esses ensinos, louvamos o seu santo nome. Amém. E pedimos, Pai, que tenhamos o nosso coração transformado, respondendo, através da obediência das leis, a graça concedida, a graça imerecida às nossas vidas. Louvamos o seu santo nome. Por favor, nos oriente, tenha sempre o seu Santo Espírito conosco. Por Jesus Cristo. Amém. 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 Até a próxima.